Bem, pessoal, novamente, continuando as aulas de função afim, me chamo Fernando Henrique Cardoso e lembrando que na primeira aula a gente estudou aí a caracterização da função afim e sua aplicação. Agora a gente vem trabalhar com o gráfico da função afim. Bom, uma aula rápida e bem sucinta aqui. O gráfico da função afim vai ser uma reta crescente ou decrescente. Então eu pego aqui para começar a função afim. Lembrando que a função afim vai dizer A nos reais, definida por ax mais b, onde A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Se o nosso A é positivo, ou seja, maior que zero, nossa função é uma reta crescente. Agora, se o A é negativo, menor que zero, nossa função é uma função decrescente. Então o coeficiente angular vai nos dizer se a função cresce ou se a função decresce. Lembrando que o gráfico, como é de uma função afim, são retas. Não adianta curvas, parábolas, são retas. Tomamos aqui um exemplo. A função afim x menos 1, f de x igual a x menos 1. É crescente ou decrescente? Bom, note que o meu coeficiente angular é o número que está na frente do x. Ora, não tem número aqui. Lembrando que quando não tem um número significa que é 1, porque está multiplicando e é neutro na multiplicação. Então você tem um x. O a é 1 e o b é menos 1. Mas como eu quero analisar se ela é crescente ou decrescente, só me importa o coeficiente A nesse momento, o coeficiente angular. O A é 1, ou seja, é maior que zero. E, portanto, como a gente viu anteriormente, se ele é positivo, a função é crescente. E aqui eu tenho um gráfico na nossa função. Uma reta aqui, tocando o eixo x no ponto 1 e tocando o eixo y em menos 1. Tá? Se você analisar os gráficos, quando você pegar x igual a 1 e colocar aqui, ó, 1 menos 1, o y dá 0. Por isso que é um ponto que toca o eixo x. E aqui, quando você joga x igual a 0, o y vale menos 1. Aí quando o x é 0, é o ponto que toca o eixo y. Onde o y é 0, é o ponto onde toca o eixo x. Eu tenho um gráfico dessa função aí bem apresentado. Um segundo exemplo, a função afim 2 menos x, se ela é crescente ou decrescente. Bem, embora eu tenha colocado ela ao contrário, não deixa de ser uma função afim, continua sendo. É uma função menos o a é menos 1, porque sempre a gente analisa a constante aqui do lado do a, do x, o a é menos 1, e o b é 2. Então eu tenho o a sendo negativo, porque o a sempre é a constante que está multiplicando o x. Então, o a é negativo, não é que eu errei, ó, que é menor que zero, foi um erro de digitação aqui. Então, se o a é negativo, a função é decrescente. Também é outro erro aqui, tá bom? E a gente tem uma função que decresce. Aqui, essa é a nossa função. Quando x é 2, o y zero. E quando x é 0, nós temos y igual a 2. Uma reta decrescente. Lembrando que o a é menos 1 é negativo e a função decresce. Aqui foi provavelmente eu devo ter copiado do slide anterior e não coloquei decrescente. Aqui ela é decrescente, tá? Decresce. Bom, agora que a gente sabe que quando que a função cresce ou decresce, a gente precisa entender a raiz da função, que é muito importante quando a gente trabalha com gráficos de funções. O que é a raiz? É o lugar geométrico do gráfico onde o gráfico vai intersectar o eixo das abscissas, ou aquele chamado eixo x. Como a gente vai achar essa raiz? Como a gente vai achar o lugar onde o gráfico toca o eixo x? Volta aqui, se a gente analisar esse gráfico, onde que intersecta o eixo x? O eixo x é o eixo horizontal, a gente chama de eixo das abscissas. Aqui, tocou no número x igual a 2. Então, 2 é uma raiz. Se a gente ainda voltar mais um pouco, aqui pode ver que o gráfico tocou o eixo das abscissas no ponto x igual a 1. É uma raiz. Aqui a raiz é x igual a 1 e no contexto posterior a raiz era o número 2. Como encontrar, então, a raiz? Note que esse ponto, onde toca os eixos das abscissas em um ponto x, e corresponde ao par ordenado x igual a 0. Então, esse ponto ele vai tocar o eixo x, como a gente apresentou anteriormente,
né? Vai tocar as abscissas em um determinado ponto, um ponto X. Se é onde toca o eixo das abscissas, significa que ali o y vale zero. Com isso, eu vou tomar esse nosso par ordenado aqui, x' 0, e substituir na lei de uma função afim que a gente já conhece, que é igual a x mais b. Então, ax mais b é igual a y. Tomei y igual a zero, porque, volto a afirmar, que se a raiz é o lugar onde toca o eixo das abscissas, o gráfico toca o eixo das abscissas, significa que ali o y vale zero, por isso que eu igualei a zero. Peguei a função afim, porque uma função afim é uma reta, é o que nós estamos trabalhando. Queremos achar a raiz de uma função afim e troquei o y por zero. E isolei a variável x. Ao isolar a variável x, eu achei menos b sobre... desculpa, avancei um slide. Achei menos b sobre a. Então, ao fazer x igual a menos b sobre a, você vai achar a raiz da função. Vamos aplicar isso aqui neste exemplo. Determina a raiz dessa função aqui. Ó. Primeira coisa, vamos achar o coeficiente angular, que é o menos 1, o coeficiente linear, que é o número 2. Determinado o coeficiente, a gente passa para a raiz. Como vimos anteriormente, a raiz é o menos b, menos o coeficiente linear, sobre o coeficiente angular. Fazendo a substituição, nós temos menos b, menos 2, dividido pelo a, que é menos 1. Sinais iguais positivo, 2 dividido por 1, 2. A raiz é o número 2. De fato, quando a gente olha aquele gráfico, que a gente já fez até anteriormente, é uma função decrescente, porque o a é negativo, tocava no número 2. Ó. Ou seja, a raiz da função é o número 2. Então você consegue achar a raiz sem precisar do gráfico, simplesmente usando essa relação, menos b sobre a, menos b sobre o a. Aí você vai achar quem é a raiz, ou seja, onde é que toca o eixo das abscissas. E o gráfico da função? O interessante é que para fazer o gráfico de uma reta, nós necessitamos apenas de 2 pontos. Com 2 pontos nós determinamos uma reta. E então com 2 pontos você vai conseguir fazer o gráfico da função afim. Eu coloquei aqui essa imagem da construção, né, da construção de uma residência, porque sempre o pedreiro que vai levantar uma parede, ele bate uma linha. Aqui você pode ver no ponteiro do mouse tem uma linha. E como é que ele bate essa linha? Tem uma estaquinha no começo aqui e vai ter outra estaquinha lá no final da parede que ele quer levantar. E nessa reta aí definida pela linha, ele vai alinhando a parede para ela não ficar torta. Isso aqui descreve bem nosso caso, que com 2 estacas ele determinou uma reta. E para fazer o gráfico dessa função, nós vamos para o GeoGebra, que é ali que as coisas vão ficar mais claras para a gente. Então, vamos até o GeoGebra e fazer esse gráfico. Aqui no GeoGebra, pessoal, o GeoGebra ele tem um potencial incrível, ele nos permite esboçar gráficos de funções, construir regiões tridimensionais. Ele é poderoso, tem bastante coisa que a gente consegue fazer com o GeoGebra. O que a gente vai fazer hoje é o básico, tá? É o feijão com arroz, que é construir o gráfico da função afim. O GeoGebra você escreveu aí no Google baixar do GeoGebra, download GeoGebra, você vai para o site e é fácil a instalação no seu sistema operacional. Ele também tem aplicativo para celular. Só digitar na Play Store de GeoGebra que você vai encontrar aí um app relativo a isso. Todos vão ter basicamente esse mesmo layout. Aqui que a gente vai inserir nossa lei de associação. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma função afim. Y igual a x mais b. Então, vou pegar a função 2x, o a é 2 aí, né? 2 e o b é menos 3. E já pronto, olha que coisa bonita, já fez o nosso gráfico. Aí ela consegue fazer o esboço do nosso gráfico, a gente diminui o zoom e a gente aumenta, diminui e assim por diante. Bom, está bem aqui estabelecido o nosso gráfico, viu que legal? Quero fazer outro gráfico. Vamos chamar agora uma função y igual a x menos 5. Tá? Também já tenho duas funções aí.
eu quero esconder uma. Só clica aqui e vai esconder. Vou ficar com essa minha segunda função. Nessa função x menos 5, o a é 1, né, 1x, e o b é menos 5. Função ax mais b. Aqui a gente consegue encontrar a raiz da função. Aqui a raiz dela, ó, é onde toca o eixo das abscissas, o eixo horizontal. X igual a 5. É a raiz dessa função. Outra coisa, ó, a função é crescente. Logicamente, né, o a é o número 1, né? Então, como é o coeficiente angular, é positivo, a função é crescente. Vamos fazer uma função decrescente? Y igual a menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4. Faltou o x. Vou esconder a função anterior e ficar só com essa. Pronto. Y igual a menos 2x mais 4. A raiz é o número 2. Tá aqui, ó, onde toca o eixo x. E o a é menos 2, né? O b é o 4. Como o a é negativo, a função é decrescente. Então, como estamos utilizando o computador, nada mais do que a gente sair agora do papel, né, dos gráficos no papel, e a gente trabalhar com gráficos em software. E aqui você tem como construir o gráfico de uma função afim. Pessoal, era rápido, era só isso que eu tinha para hoje aí para vocês, o gráfico da função afim, e creio que com isso vocês vão conseguir estar desenvolvendo grande parte dos exercícios relativos a esse conteúdo.